Muito bem, professor. Tivemos aí a disputa de um primeiro turno nas eleições municipais no último domingo. Parece que elas apontam mudanças, na verdade elas confirmam aquilo que havia, que estava sendo estipulado durante a preparação para o primeiro turno, de algumas mudanças de cenários e algumas certezas que caíram e outras que se criaram, né? A gente continua tendo no país uma questão de direita e esquerda, mas até um realinhamento do próprio centro e novos nomes se confirmando nessa questão da disputa. Primeiro, eu queria saber do senhor, daquilo que a gente viu no primeiro turno, principalmente, claro, com relação às capitais, qual a avaliação que o senhor faz com relação à atuação dos partidos, a queda vertiginosa da esquerda, com resultados muito ruins, apesar de ter hoje o Brasil um governo de esquerda, ou pelo menos assim seria. Como é que o senhor avaliou esse primeiro turno nas principais capitais do país? Bom, as eleições municipais demonstrou uma série de indicações para a gente pensar daqui para frente, né, até 2026. Eu acho que houve grandes perdedores e novos vencedores. Eu acho que, no caso de São Paulo, especificamente falando da direita, eu acho que o grande vencedor foi o Tarcísio. O Tarcísio se consolida, não foi para o PL, ele se mantém no partido, né, republicano. Ele não se transferiu, como era o interesse do Valdemar da Costa Neto, que a gente poderia, de uma certa forma, avaliar. Que eu vejo, por exemplo, no caso de São Paulo, o aparecimento da Tabata. Se o Boulos ganhar a eleição, que eu acho difícil, a fixação, né, a solidificação do PSOL como uma alternativa à esquerda, né? Por outro lado, eu vejo também que a esquerda foi a grande perdedora, mas a esquerda apresenta alguns nomes, como, por exemplo, o João, lá em Recife, né? Que foi um prefeito muito bem avaliado. João Campos, né? Filho do Eduardo Campos. Isso. E só para citar, a reeleição dele vem aos 30 anos, ele foi eleito prefeito pela primeira vez com 26 anos. A reeleição dele veio com 30 anos, com quase 80% dos votos e uma avaliação do seu governo muito alta, né? O senhor acredita que esse é um dos nomes, então? Então, o João é um candidato, né? Não dá para a gente avaliar a questão municipal, porque município é município, né? Mas a gente poderia, por exemplo, avaliar a questão da presença dos governadores de estado nas eleições municipais, né? Ou seja, lá no norte, o filho do Jader Barbalho, Renan Calheiros, o filho dele, que está tendo uma boa avaliação, o Ratinho aqui no Paraná, o próprio Tarcísio aqui, né? Eu acho que a direita, com a presença do Bolsonaro, essa aí eu acho que está em decadência, como também eu acho que o PT, com a presença do Lula, ele está perdendo, né, a hegemonia da escolha, principalmente, né, da população em geral. E agora, recentemente, né, o Bolsonaro, o Malafaia, que era o grande organizador do palanque de Bolsonaro, rompe com Bolsonaro. Então, eu acho que o panorama, assim, apesar de ser meio temerário a gente fazer alguma afirmação, mas eu acho que está desenhando-se um quadro de uma direita que mostrou a cara, que está se organizando, e uma esquerda que também está se organizando, não nos moldes como nós conhecemos hoje. Por exemplo, a questão, né, do pragmatismo do PT e a falta de pragmatismo de Bolsonaro. Então, eu acho que está nascendo aí uma nova geração de políticos que poderá, de uma certa forma, modificar o panorama de 26. Mas eu acho que ainda é muito cedo, mas estamos já em ascensão nesse aspecto. Não sei qual é a sua opinião a respeito desse assunto, mas me parece que
está se aclareando, né? Uma outra coisa que também foi o grande vencedor foi o PSD, né? Esse partido do Kassab, que pela sua própria definição não é de esquerda, não é de direita e nem é de centro. Sim. Eu acho que ele consegue se colocar no governo do estado de São Paulo com o Tarcísio e consegue se colocar no governo federal, no governo do Lula. Então eu acho que o grande pêndulo da esquerda e da direita e do centrão, porque o centrão é direita, né? Dependendo da situação ele é direita ou dependendo da situação ele é esquerda. Mas eu acho que essa força do Kassab é um pêndulo, é um partido que a gente tem que olhar aqui para frente, porque ele alcançou um número muito grande de prefeituras, né? Tem uma posição no governo do estado de São Paulo, tem uma boa posição no governo do Lula. Então eu acho que o Kassab vai ser o grande pêndulo, né, dessa consolidação, ou talvez ele crie o centrão. Ele pode recriar o centrão. Aliás, teve uma entrevista do Kassab à CNN. A gente já vai voltar aqui aos alguns números da eleição daqui a pouco, mas nessa entrevista à CNN, o Kassab faz uma avaliação desse cenário entre o que é centro e o que é direita hoje, e bem nessa linha do que o senhor falou, né? A gente tem um centrão, é lógico que quando a gente fala centrão, a gente lembra do Lira, mas o Kassab tem se colocado não só por articulação, onde ele é muito bom, mas com resposta de urna, né? A gente está falando aí do partido que obteve o maior número de prefeituras no último domingo. E aí o Kassab ele faz nessa entrevista para a CNN, professor, uma reavaliação com relação ao poder dos partidos entre por exemplo, a direita, né? Ele citou na direita o PL do Bolsonaro, o PP do Ciro Nogueira, o Republicanos, a qual ele cita o Republicanos do Tarcísio, colocando o Tarcísio não só para Kassab não deve sair do Republicanos, e há quem diga que quem segurou o Tarcísio no Republicanos foi o próprio Kassab para garantir uma certa independência do Tarcísio para 2026. E aí ele cita os partidos em qual ele chama de centro, né? O seu próprio PSD, até porque, como o senhor citou aí as avaliações, Kassab pisa aqui, pisa lá, ele tem abertura em todos os lados. Aliás, professor, a gente acompanhando a imprensa nacional, diz que tem uma piada em Brasília, nos corredores de Brasília, que tem duas coisas que são onipresentes: Deus e o Kassab. Então, é só para a gente ter uma ideia de como o Kassab já é avaliado também. E aí ele cita nesse centro o seu PSD, o MDB e o União Brasil com o Caiado, né? E a avaliação que ele faz dessa queda da esquerda é de que o centro, com PSDB, MDB e União Brasil, conseguiram 40 milhões de votos no último domingo. A gente sabe que a eleição para município é uma coisa, no âmbito estadual e nacional é outra, mas 40 milhões de votos no último domingo. A direita conseguiu 32 milhões de votos no domingo. E aí ele cita que se você colocar que o centro hoje está muito mais pendente, apesar do governo federal, à direita, você teria dentro desse grupo, centro e direita, 72 milhões de votos contra 23 milhões da esquerda. E aí na esquerda ele cita PT, PSOL, PDT, mas não o PT, se a gente for pensar no último domingo, como o partido-chave, porque ele cita aquele que teve o maior número de votos, de vencedores pela esquerda, que é o PSB. Então vejam, quando o centro, ou se o centro e a direita estiverem juntos, somam aí 72 milhões de votos contra 23 da esquerda, nessa eleição. Não é? Então, realmente, não é o centrão, porque o centrão está na direita hoje, teoricamente, mas não é, ele não existe. Mas o centrão foi um momento da vida parlamentar brasileira, hoje ele não se reproduz mais. A direita, porque surgiu o Bolsonaro, surgiu o Tarcísio,
Surgiu o Ciro Nogueira empoderado, fortalecido com um partido com a posição de direita. Então, hoje a direita tem 32 milhões de votos. Esse realinhamento, professor, e a gente já fala do mais um pouco do Kassab, mas essa avaliação que ele faz, e principalmente quando ele faz uma avaliação dos votos no último domingo, 23 milhões de votos que os partidos de esquerda unidos tiveram nessa eleição para prefeito. É um número muito baixo para um grupo que tem, entre outras coisas, Lula na presidência. Só que parece, professor, como o senhor citou, né? O senhor citou João Campos, no Recife, a própria Tabata, aqui no estado de São Paulo, no Eduardo, no Rio Grande do Sul, que seriam nomes ali que a esquerda poderia se apoderar, mas parece que são nomes que a esquerda não consegue trabalhar nesse vício chamado lulapetismo, né? O Kassab tem razão. Eu acho, por exemplo, o PT não é mais o exemplo de esquerda, né? Eu acho que ele perde toda a influência dele. Há uma mudança, segundo uma pesquisa feita pelaquela empresa Locomotiva, que é uma empresa séria, há uma certa migração da esquerda para a direita em função da mudança do estilo de trabalho, ou seja, o trabalho como nós conhecíamos não existe mais. A carteira assinada é uma luta para alguém ter uma carteira assinada. Quando tem, o salário não é condizente, né? Há uma tendência de parte da esquerda, inclusive de petistas, migrarem para o empreendedorismo, o que é uma característica de direita, né? Ou seja, do capitalismo. Por exemplo, PDT esquece, né? O grande perdedor também foi o Ciro, lá em Fortaleza. Briga de família e perdeu fragorosamente lá em Fortaleza. Verdade. O PSB é uma saída. Não acredito que o Boulos ganhe a eleição em São Paulo, né? Mas o PSB, o que sobrou, por exemplo, do PSDB, que é o caso do Eduardo, lá no Rio Grande do Sul, a esquerda vai tentar se reorganizar, né? Os partidos pequenos de esquerda, os nanicos de esquerda, principalmente, já desapareceram. Se o pessoal fizesse, né, a Prefeitura de São Paulo, seria um avanço um pouco mais rápido. A Tabata é um outro nome. Então, eu acho que a esquerda vai ficar nesse volume aí que você falou. 30% aí, 32%, ou seja, esse retrato que foi a eleição de agora, essas últimas eleições. E a direita, de uma certa forma, né, se afasta do modelo Bolsonaro. Pois é. Modelo Bolsonaro, que é o modelo da violência, né, da estupidez. O brasileiro não gosta disso. Foi feito também pela Locomotiva em São Paulo, na véspera das eleições, perguntando qual era a expectativa do eleitor brasileiro, como que ele ia, né, do eleitor paulistano, como que ele ia para as urnas. Ele ia com medo, porque o espetáculo de Marçal foi um espetáculo que representa o que não é política, que não se faz política e que tem muito ranço, incentivo do Bolsonaro, né? A agressão do Malafaia, né? Ou seja, os discursos do Malafaia nessas últimas reuniões que ele carregava o Bolsonaro e parece que agora não carrega mais. Então, eu acho que esse modelo de direita violenta de Bolsonaro, de Marçal, isso não cabe no cenário político brasileiro e nem muito menos no eleitoral. Viu, professor? Mas então, só eu acho que a direita vai se organizar. E aí você tem, me parece que o Tarcísio seria esse aglutinador, né? Agora, tudo indica que Bolsonaro não deve ser candidato, como Lula também, na minha opinião, não vão ser candidatos em 26. Eles não vão encerrar a carreira do Lula, uma carreira vitoriosa, com uma fragorosa derrota. E o Bolsonaro, com uma curta
né, carreira política, também encerrá-la. Eu acho que vão aparecer nomes. Então, eu acho que o cenário está começando a se mostrar um pouco mais claro. E vamos ver, vamos dar tempo ao tempo para a gente perceber claramente qual seria a tendência para 26. Então, eu acho importante a gente ter uma direita. A direita no Brasil sempre existiu, que ela se acovardou perante, talvez o único feito de Bolsonaro politicamente foi acordar a direita, né? E a esquerda no mundo todo está sofrendo o desgaste pela maneira como a produção, o capital, né? E os problemas, as bandeiras que eles criaram, que eles não conseguiram sustentar. Então, eu acho que no Brasil a direita se forma, a esquerda tenta se reorganizar e o centrão, eu acho que precisa ter um pouco mais de definição de quem vai ser o grande titular, né, do centrão. Mas um centrão mesmo centro, não um pêndulo, né, como é o centrão no Brasil. Uma hora ele é de esquerda, outra hora ele é de direita. Aliás, na e avaliação... agora me parece que ele é mais de direita do que de esquerda, né? Porque a esquerda está, de uma certa forma, perdendo seu espaço. Agora, na avaliação do próprio Kassab, voltando a ele, né, acaba sendo a figura principal do cenário atual. Só para a gente citar essa questão dos resultados, disse que o PSD foi o partido que mais garantiu prefeituras no último domingo. Foram 877 prefeituras, 877 candidatos a prefeitos eleitos pelo PSD. E só para a gente fazer para a gente ter essa ideia, o PL... E a gente fala PL do Valdemar Costa Neto, mas na verdade é o PL do Bolsonaro, né? O PL do Bolsonaro ele foi apenas o 5º partido a eleger mais vereadores, com 509. E por outro lado, o próprio PT aí do Lula, com seus 248, foi só o 9º partido a eleger mais prefeitos. E aí, o professor, para a gente voltar a Kassab, aliás, ainda sobre essa divisão, né, o Republicanos, e o qual Kassab chama do Republicanos, do Tarcísio, porque ele coloca o Tarcísio como líder, e se você unir o Republicanos do Tarcísio com aquele que está de braços dados, é a sua sombra política, né, vamos dizer, seu confidente, e não dá para dizer mestre político, mas seu confidente político, que é o próprio Kassab, se juntar os dois, praticamente elegeram nesse projeto aí quase que 1.300 prefeitos, mais de 1.300 na verdade, 1.307 prefeitos no último domingo. E ele avalia o Tarcísio como o nome da direita hoje, porque a direita está fragmentada, como o senhor citou, essa eleição fragmentou essa direita, que tem essa direita radical, menos pensante do Bolsonaro, tem e se descobriu no nome de Marçal, porque essa é uma outra situação, né? A figura do Marçal, ela quebra paradigmas. Por exemplo, o seu partido, o PRTB, professor, sabe quantos prefeitos ele fez em todo o país no último domingo? Ele fez um prefeito. Então, para a gente ter a ideia de que não há uma estrutura e um preparo partidário para Marçal, mas sim sua figura, a forma como utiliza sua popularidade, né, sua forma de agir nas redes sociais e tudo mais. Mas o Marçal chega a dividir também essa direita e deve vir em 26, por mais que vai acabar ouvindo alguns cantos de sereia, mas eu realmente duvido que ele caia nesses cantos de sereia de alguns caciques da direita que possam tentar tirar ele dessa disputa e enfraquecer o bolsonarismo. E por outro lado, essa outra direita com mais resultados, com mais alinhamentos políticos e mais pensantes, que é o grupo hoje que pende para Tarcísio. Mas quando ele chega em São Paulo, ele percebe, ele sente na pele que o que o elegeu foi essa vontade, essa ideia do Bolsonaro, né? Os votos da direita, mas que sem o centro ele não se elegeria governador. Ele percebeu isso. E
portanto, ao receber esse apoio do centro, ele cultivou essa relação, ampliou, consolidou, não é? O que faz dele hoje, no estado de São Paulo, um importante líder da centro-direita no Brasil. Isso até porque esses partidos de centro continuam alinhados com ele. E o bom governo que ele faz, a boa relação que ele consolidou e procura ampliar em Brasília, fazem dele, sim, um forte candidato a presidente da República. Você tem toda a razão. Hoje, se você apontar 3 líderes nacionais, qualquer brasileiro vai apontar entre os 3 o Tarcísio. E Tarcísio acaba sendo, desta vez, o nome... Tem outros, né? A gente tem outros nomes, o próprio Caiado e tudo mais, mas até pela projeção, Tarcísio acaba sendo hoje o nome da direita, professor? Com relação à disputa? Eu acho que sim, né? Eu acho que, a gente está falando do Kassab, eu acho que o Kassab é o único que está entendendo essa modificação, essa transformação política que está ocorrendo no Brasil. Eu não acredito que o Marçal deverá ser, se ele for tentar alçar outros voos, aquele candidato com as ideias dele, para tentar minar outras correntes políticas, entendeu? Ser o tipo boi de piranha, né? O que vai bagunçar o circo, né? Isso, é aquele que uma ala o joga dentro da política para exatamente não criar novos, mas destruir alianças. Ele não vai ter aliança com ninguém. Quem que vai querer fazer aliança com o Marçal? Né? Eu acho que o estilo dele está bem desenhado na política, nessa política aí, nessa eleição. Eu acho que o Kassab é o que está, de uma certa forma, entendendo, porque, veja, em São Paulo, na eleição de São Paulo, ele se omitiu. Ele não apoiou o Boulos e nem apoiou o Ricardo. Ele ficou, de uma certa forma, restrito e não quis, né, apoiar. Outro grande perdedor foi o PL. Pois é. O Valdemar da Costa Neto disse que ia fazer 1.500 prefeitos. Fez metade disso. Né? Não, menos metade, fez 1/3 disso, né? Exatamente. Né? Outra coisa, a gente está falando da direita, a gente está falando também do Ratinho, que é um governador muito bem avaliado no Paraná. Verdade. Né? Eu acho que quem está entendendo tudo isto e que está tendendo para uma solidificação, não assim muito sólida, mas uma configuração mais clara, é o Kassab. E ele tem um trunfo que é exatamente o Tarcísio. O Tarcísio disse que não vai ser candidato porque o Bolsonaro vai ser candidato, né? Então eu acho que não é por aí, é muito cedo a gente falar essas coisas aí. E o Tarcísio, se realmente tiver chance, ele vai ser candidato, sim, eu acho, e que ele está trabalhando para isso. Agora, a gente citava aqui o Pablo Marçal, e ontem ele deu algumas entrevistas, uma coletiva interessante, onde ele fala que eu não sei se também essas falas fazem parte do estilo Marçal de bagunçar a avaliação política, mas ele acredita que os seus votos não necessariamente iriam para Nunes, e inclusive ele liberou os seus eleitores até para votar no Boulos, porque ele acredita que o Nunes não consegue atrair outros votos que se mostram descontentes com ele e que não se sentiram seduzidos por Bolsonaro. O Boulos, na minha visão, antes de entrar na disputa, venceria essa eleição. Agora eu tenho certeza que ele vence. Tenho certeza porque ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe. O Boulos e o Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando. Eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai com humildade tomar de volta. O engraçado é que o próprio Bolsonaro fez uma avaliação totalmente diferente, ele dá como quase certeza que os votos do Marçal vão para o Nunes, porque do outro lado você tem o Boulos, né? Porque tinha uma preocupação até que ponto eu de cabeça poderia atrapalhar. Agora a gente vai ver qual é a melhor saída. Esses votos do Nunes ficam com ele e vai ser disputado então o voto do Marçal, que, no meu entender, são majoritariamente de direita. Alguns ali estavam apaixonados por esse amor de verão com ele. Voltam para nós com toda certeza.
Mas o mais interessante de tudo isso, professor, é esse realinhamento, essa possibilidade de um candidato bolsonarista e que, acredito eu, vem do próprio clã, da própria família, um candidato de uma direita mais política, mais que sabe melhor articular, que deve ser nessa possibilidade aí um Tarcísio ou um outro nome que esse grupo, chefiado no meu modo de ver pelo próprio Kassab, deve se colocar. Possibilidade aí de um Marçal de bagunçar. Em meio a tudo isso, vislumbra uma única possibilidade em meio a essa divisão. Quem tá avaliando tudo isso de fora e esfregando as mãos é Lula. Talvez essa seria a única possibilidade de Lula em ver toda a direita fragmentada? Bom, a direita está fragmentada e vai continuar fragmentada, né? Porque você tem uma quantidade enorme de caciques, né? De donos de partidos que da direita. Não sei, a impressão que eu tenho é que o Lula sabe das limitações dele, sabe das limitações do PT. Eu acho que ele vai, de uma certa forma, encerrar gloriosamente, segundo a sua lógica, a sua carreira política. Eu acho que é temerário ele se candidatar. Ele não vai passar por esse, né? Porque a participação do Lula tem caído, né? A cada eleição tem diminuído, justamente por causa do PT, né? Eu não sei. Eu vejo, por exemplo, dois aspectos interessantes aí. Eu vejo que, por exemplo, o Bolsonaro criou a direita, ou seja, acordou a direita. E o Marçal está moldando essa direita, né? Ou seja, ele está, de uma certa forma, não está rachando, ele está moldando, porque, na verdade, na direita, como a gente conhece no Brasil, desses líderes que nós estamos falando aí, né, que são líderes conhecidos, já estão na política há muitos anos, se associar ao Marçal ou se associar ao Bolsonaro é uma temeridade. São dois aspectos referenciais em que a direita não vai se referenciar nesses dois marcos. Tiveram o seu papel, sua importância na formação da direita, mas eu acho que a direita vai ter uma outra envergadura, vai ter uma outra postura, não uma postura violenta, radical, porque a sociedade não é radical. E, por outro lado, também o Marçal trouxe uma mensagem nova para a sociedade, que tudo que está aí está errado, que precisa ser modificado. Então, eu acho que no futuro, na história do Brasil, política do Brasil, a gente vai ter que prestar homenagem ao Marçal e ao Bolsonaro por ter criado uma história política no Brasil diferente do que a gente vinha vivendo. Eu sou esperançoso nesse sentido, né? Porque as coisas vão se assentando. O que vai dificultar essa formação política, tanto do PT, da ala de esquerda, como a ala da direita, é essa coisa do egoísmo, né? Político, do vaidade política. A gente está vendo aí líderes sendo destruídos, né? Ou seja, acabando, saindo, que tiveram seu papel importante na formação política do Brasil, mas que hoje não tem mais nada o que dizer, né? Pois é. A gente viu o Sarney, a família do Sarney, a gente viu o próprio Ciro Gomes, partidos líderes, né, que de uma certa forma cumpriram com o seu papel na política brasileira, mas que não contribuíram, mas que não solidificaram suas posições. Ficaram no passado. Eu acho, né? que a gente está vivendo hoje assim, esse panorama de um processo de formação de blocos que me parecem que não são de acordo com o passado, né? Ou seja, uma coisa mais... Porque o problema do Brasil é um problema sério. Pois é. E a sociedade está começando a se articular. E ela vai cobrar desses políticos uma situação melhor para o país. Torceremos por isso, professor. E só para a gente atualizar, as novelas políticas, Malafaia e Bolsonaro já fizeram suas pazes. É mole. Professor, muito obrigado. O Malafaia deu uma entrevista ao Estadão dizendo que o Bolsonaro já não está tão magoado
com as frases do pastor. Não é covarde. Pois é. Professor, muito obrigado, viu, pela conversa de hoje. Eu acho que essa avaliação feita hoje aqui é muito interessante. É claro que a gente vai acompanhar e a gente sabe que a política pode sempre nos surpreender com reviravoltas, com casamentos, com divórcios, mas a gente vai, até por isso, a gente faz aqui semanalmente o nosso Linha Política para entender todo esse circo, toda essa brincadeira. Certo, professor? Certo, Francisco. É como dizia o Tancredo Neves, né? A política é uma nuvem. Cada hora está num lugar, né? Verdade. Mas vamos seguir, tá bom? Um abraço para você, um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 35 do Linha Política. No programa de hoje você conferiu áudios do UOL, CNN e TV Bandeirantes. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Ezra Henrique.